Vamos para o próximo elemento visual, que é um gráfico que eu considero relativamente bom para análise, mas que pode ser perigoso se você talvez não ajudar a sua audiência, ok? Vamos lá para o gráfico de faixas. Então clica aqui no elemento visual, veja que o Power BI vai marcar aqui para você, gráfico de faixas é o nome. Eu vou começar ensinando você a interpretar o gráfico, ok? Então, olha só, observe, hein? Primeiro, passa o mouse nessa caixa aqui maior, aqui no topo, que tem 41 mil. Quando você passa o mouse, olha o que aparece. Categoria eletrodomésticos. Loja foi a SP8822. Total de valor venda 40.542. Tudo bem? Simples, não? Agora passa o mouse aqui embaixo onde está 37 mil. O que você observa? Categoria celulares, na mesma loja. Loja aqui é o ponto de venda, não é? SP8822, total de valor venda 36. Agora passa o mouse na faixa. Essa faixa de verde mais claro que liga as duas caixas. Passa o mouse. Olha o que aparece. Eletrodomésticos na loja SP8822 vendeu 40 mil. Celulares na mesma loja vendeu 36 mil. Diferença 3.600. Compreendeu o raciocínio? Ou seja, o gráfico de faixas mostra a queda ou o aumento, que também é possível, nas vendas de uma categoria para outra no mesmo ponto de venda. Então, essa categoria verde aqui é o ponto de venda loja SP8822. E aí eu tenho o total de vendas para a primeira categoria de produtos eletrodomésticos, depois a segunda categoria, que é celulares, depois a outra categoria eletrônicos. E aí as faixas vão mostrando exatamente a diferença de vendas de uma categoria para outra. Para nós, profissionais de análise, é até relativamente fácil compreender. Mas, para a audiência, dependendo de quem vai analisar o gráfico, pode não ser assim tão trivial. Então, o que eu recomendo nesse caso é que você coloque, por exemplo, uma nota aqui em cima, algum tipo de explicação. Só você criar uma caixa de texto, não é? Pode utilizar esse recurso aqui em cima de caixa de texto e faz uma breve explicação de uma sequência. E aí vai ajudar a sua audiência a interpretar o gráfico, que eu considero um bom gráfico para analisar exatamente isso, não é? O aumento ou redução das vendas de uma categoria para outra no mesmo ponto de venda, por exemplo. Observe que interessante essa categoria aqui que tem 28 mil, ok? Veja que tem eletrodomésticos na loja SP8821. Aí depois diminui consideravelmente para celulares. Cai bastante as vendas para essa mesma loja. Mas depois aumenta para eletrônicos. É essa leitura que você faz do gráfico. Ou seja, para uma mesma loja, o mesmo ponto de venda, uma categoria vendeu bem, a outra vendeu muito mal, a outra já voltou a vender um pouco melhor. Se você tiver muitas categorias, aí é claro que o gráfico acaba ficando um pouco confuso, não é? Nesse caso, eu recomendo isso aqui, ó. Tá vendo esse item aqui do lado esquerdo? Já já vou mostrar como configurar. Isso aqui é aquele controle deslizante, que para esse gráfico faria todo sentido. Eu vou clicar no controle e vou navegar. Pronto. Observe que agora fica bem mais fácil você visualizar cada item, não é isso? Estou navegando com o controle deslizante por cada um dos elementos. Isso facilita a visualização das faixas. Agora você pode visualizar melhor, por exemplo, esse item. Depois você pode vir para cá, coloca o mouse na faixa, que mostra exatamente a diferença, não é? De uma categoria para outra. E assim você tem um belo resumo de vendas para a sua querida área comercial. Gostou do gráfico de faixas? Como eu disse no início do vídeo, é um gráfico relativamente bom para análise, mas que pode ser perigoso se você não der alguma explicação para a sua audiência. Não faça suposições. Tenha certeza, ok? Se a sua audiência é de pessoas que não têm um perfil de análise, pessoas que vão olhar esse gráfico, mas que não são analistas propriamente ditos, pode ser mais difícil chegar à conclusão de como funciona. Uma nota, talvez, uma explicação, ajude bastante. Outra coisa importante, diminua o tamanho desse gráfico. Veja que vai ficando cada vez mais complicado para você conseguir visualizar as categorias. O controle deslizante pode até ajudar um pouquinho, mas eu ainda considero que o ideal para esse tipo de gráfico, que tem muita informação, é você expandir
para toda a sua área em uma única página e usar em um relatório. Depois inclui isso lá no seu índice na parte inicial, ok? Vejamos então como fazer a configuração. Clica aqui para você selecionar. Veja que no eixo X eu coloquei categoria, que é exatamente uma das colunas que nós temos aqui no conjunto de dados. No eixo Y, valor venda, aí eu dei 2 cliques e renomeei para total de valor venda. E na legenda eu coloquei loja, que é exatamente, inclusive, a legenda que aparece lá em cima. E aí você tem agora a divisão também para cada loja. Loja aqui é o ponto de venda. Eu também poderia usar os múltiplos pequenos. Por exemplo, trago o segmento, coloco para cá. Quando você faz isso, ele divide em quadrantes. Só que com esse gráfico, aí basicamente você perde completamente a informação, você perde o sentido do gráfico, ok? Então, múltiplos pequenos, pelo menos para esse conjunto de dados que eu tenho em mãos, não seria o ideal. E mesmo para esse gráfico ficaria bastante confuso, porque é informação demais. Então, simplifique tanto quanto possível. Vamos voltar para o original. Clica aqui em cima em formato. Veja que no eixo X eu tenho o nome de cada categoria, que eu recomendo que você mantenha. Eu acho que isso simplifica um pouco a leitura desse visual, então está aqui para você. Eu tenho os valores devidamente formatados aqui na parte de baixo. Eu tenho o título, que é exatamente categoria, esse título aqui logo na parte de baixo. Também você poderia removê-lo, não é? Caso você queira deixar um pouco mais sutil, eu vou inclusive remover, eu gostei bastante desse formato, não tinha testado ainda sem o título. A legenda lá em cima, eu só recomendo você manter legenda com códigos se a sua audiência sabe do que se trata, ok? Então observe lá em cima, cada loja tem um código. Se a sua audiência sabe o que isso representa, mantém então a legenda. Caso contrário, você vem aqui e remove, deixa o gráfico mais limpo, e aí vão ter que, claro, interagir com o gráfico passando o mouse para obter informação do código. Se ninguém sabe, ou não lembra, ou então não está familiarizado com o código, não faz sentido manter código lá em cima na legenda. Serão muitos números, muitas letras, aí nesse caso o ideal é remover a legenda e a informação não é perdida, não é? Você só tirou a legenda, a informação continua no gráfico. Além disso, temos o controle deslizante para o zoom. Eu tinha habilitado. Eu considero que nesse caso é importante porque eu tenho algumas categorias menores aqui embaixo e se eu consigo deslizar, eu consigo visualizar melhor a informação. Pois bem, temos ainda as faixas de opções. Você também pode mudar as cores para cada uma das faixas. Eu não mudei, eu deixei o padrão nesse caso. Eu achei as cores com uma organização bastante interessante para esse exemplo. Posso também mudar a ordem de empilhamento. Posso reverter a ordem. Veja que o valor maior está lá em cima, não é? Vem aqui, clica, ordem de empilhamento reversa. O menor valor vai lá para cima, o maior vem aqui para baixo. Normalmente, os maiores valores nós queremos em cima, na parte superior, porque provavelmente é uma informação mais relevante, mas isso não é uma regra absoluta, é claro que depende de cada caso, de cada análise, de cada conjunto de dados. Pode desmarcar isso aqui, e ainda você pode também ajustar a cor do conector. Você pode remover a cor. Nesse caso não faz muito sentido, porque as faixas fazem parte da análise. Então o ideal é você deixar as cores. E dá para você modificar também a transparência, né? Porque você deve ter percebido que a faixa está com uma cor mais transparente. Você pode modificar a transparência nesse item se você quiser. Tem também o espaçamento. Eu acredito que esse espaçamento está o ideal para esse exemplo. Os rótulos de dados. Se você não marcar os rótulos, o gráfico fica vazio. Os rótulos normalmente ajudam a simplificar a informação. Vamos mantê-los aqui neste gráfico. Você pode ainda colocar também um plano de fundo, se você quiser, na área de plotagem. Não é necessário para esse exemplo. E aqui, aqueles controles genéricos, né? Propriedades, títulos, efeitos, que ajudam você a ter uma formatação final para esse bom gráfico, que é o gráfico de faixas. Para a área comercial, é um gráfico muito útil, porque ele mostra o movimento das vendas pelas categorias. As faixas te dão visualmente uma informação de que ou as vendas caíram ou aumentaram, né, dependendo da posição da faixa. Gostou do gráfico de faixas? É um bom gráfico, mas use com cuidado, pode ser perigoso se você não explicá-lo adequadamente para a sua audiência. Vamos para o nosso último elemento visual agora, no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.